entendeu? Existem, inclusive, em caso da indústria farmacêutica, existem diversas curas e tratamentos que foram enterrados por patentes compradas, que foram enterrados, ou seja, um monte de tecnologia que a gente não sabe que existe, mas existe, que poderia estar curando um monte de doença, e não são utilizados porque existe uma lógica de lucro acima de tudo na indústria farmacêutica, e eles preferem vender coisas obsoletas para manter as pessoas comprando mais, pagando mais e não se curando, porque curar seria economicamente desvantajoso. Então você concorda comigo que a gente precisa caminhar para um lugar para abolir essa forma de controle que privilegia o lucro, certo? Eu sou contra a propriedade intelectual. Você é contra a forma de como essas propriedades estão direcionadas e controladas para o lucro, certo? Não, eu sou contra a propriedade intelectual, entendeu? Eu acho que se alguém desenvolve uma ideia, ela tem que ser open source. De acesso a todos os seres humanos. Isso, no mundo em que a propriedade privada é a forma dominante, é a forma que regula as relações sociais, isso nunca vai acontecer. A não ser que haja um empenho de luta social para isso. Não, eu acho que existe sim uma luta social de reivindicação de direitos e alterações no sistema que é válida. Eu não discuto isso. Eu não concordo que é o comunismo, entendeu? Só isso. Então o que é? Eu acho que, por exemplo, a gente pode alterar o sistema para aumentar a individualização dos direitos, garantir mais direitos individuais para as pessoas, aumentar os direitos negativos no Estado para limitar a capacidade do Estado de se meter na nossa vida, pô. Mas... E eu acho que a gente devia acabar com a propriedade intelectual para justamente essas grandes famílias não ficarem sentando em ideias que poderiam mudar e melhorar a qualidade de vida da humanidade. Mas isso não exige extinguir a propriedade privada. Sim, só a propriedade intelectual, que é outra coisa, que não é material, inclusive. Mas, Monarca, os mecanismos regulatórios, de leis, jurídicos, eles não descem e aí a gente vive. A gente vive e constrói esses processos. Isso não tem como você promover uma alteração desse nível, desse paradigma, simplesmente pela alteração da lei. Porque quem está no poder faz a lei. E essa lei é direcionada para quê? Para manutenção da propriedade privada dos meios de produção, para manutenção da propriedade intelectual, para manutenção de qualquer tipo de estrutura e qualquer tipo de recurso que seja estratégico ou que seja central na organização daquela sociedade. Para você alterar isso, não adianta você colocar o argumento de que a gente vai ampliar os direitos individuais das pessoas e impedir que elas sejam agredidas, porque isso não faz com que elas não sejam agredidas. Isso não impede que elas sejam agredidas. Pode existir lei até danar, e isso não muda o fato de que quem determina o que acontece ou não é quem tem o poder de fazer isso. O poder do Estado, o poder das forças militares, o poder econômico, o poder ideológico. E tudo isso é uma construção histórica. Tudo isso foi sendo construído ao longo do tempo, em diferentes tempos. Porque se fosse assim, se fosse simplesmente tudo dado naturalmente, continuado, então a gente teria a mesma estrutura de poder há 5.000 anos. A gente teria a mesma estrutura de poder há 3.000 anos. E não é assim. A gente tem continuidades, a gente tem rupturas, a gente tem processos históricos que vão acontecendo nesse caminho. E o que muda esses processos históricos? A intervenção histórica dos sujeitos na história. É isso que muda. Não é você simplesmente descer uma lei ou aumentar essa individualização. Por quê? Porque nesse esquema, a individualização, inclusive, esse é um projeto que é tocado hoje pelo Estado brasileiro. É tocado hoje, quando você olha que o principal incentivo da lógica econômica, peraí. Quando você olha, peraí, eu vou falar. Quando você olha, por exemplo, para como a economia brasileira está sendo cada vez mais organizada, a gente não está passando por uma lógica de ampliação do discurso empreendedor, do discurso de empresário de si mesmo, de individualização no mercado de trabalho. Não, você tem a ministra do Supremo falando que a gente tem 213 milhões de ditadores. Uhum. E a ministra do Supremo corresponde aos interesses de qual classe? Você vê como é absurdo? Você tem uma ditadora falando que nós somos os ditadores. Esse é o Estado brasileiro, pô.
Cadê os direitos individuais? Esse é o Estado burguês, Monark. Esse é o Estado. É o Estado brasileiro! É o Estado brasileiro! É o seu Estado! É o Estado que manda em você, pô! O Brasil é desse jeito porque o Brasil é um país inserido dentro da lógica mundial capitalista e cujo controle do Estado está nas mãos dos capitalistas, dos burgueses. Não, o Brasil... Tá na mão de quem? Essa galera, por exemplo, que é do STF, é ligada a interesses empresariais, é ligada a interesses relacionados ao mundo do trabalho. Você olha para as posições, por exemplo, do Gilmar Mendes, que é um ministro bastante conhecido, e ele suspendeu todos os processos relativos à pejotização que acontecem aqui no Brasil, como uma forma de você judicializar essa questão e, assim, portanto, você legalizar a pejotização. Mas por que ele está fazendo isso? Ele faz isso porque, para ele, enquanto membro de uma determinada classe, interessa fazer. Não porque ele é mais iluminado, porque ele tem mais conhecimento, porque ele tem mais sabedoria. Porque ele faz parte de uma classe que determina isso. Porque ele faz parte de uma classe que, ao mesmo tempo que nega o piso nacional da enfermagem, é uma classe que perdoa as dívidas bilionárias das grandes empresas operadoras de saúde aqui no Brasil. Que perdoa que perdoa essas dívidas e que essas empresas agora vão ter acesso ao SUS como forma de perdoar as dívidas. Então as empresas não têm que pagar mais nenhum imposto, as empresas não têm que pagar mais nenhum recurso, a galera que é dona desses negócios não vai precisar se onerar em mais nada, e elas vão pagar essa dívida fornecendo os serviços que o SUS deveria fornecer. Qual que é essa lógica? É a lógica em que esses serviços privados de saúde estão mordendo cada vez mais a estrutura pública. É a transformação da saúde, não mais em um direito, Monark. A saúde está colocada ali na Constituição Federal, é um direito a todas as pessoas. É a transformação da saúde em mercadoria. O fato da saúde estar ali colocada... E a esquerda que está no poder agora, bichão. É o seu grupo, é o seu time. O meu time? Não é não. Pô. Pô, Monark, você tem que acompanhar, ver os outros 2 episódios que eu gravei no Três Irmãos para tirar essa conclusão. Time, porque você é do grupo deles, pô. O Gaiofato é maior crítico do governo do PT, velho. Ele já se posicionou super contra o governo do PT. Ah, sim. O Barroso, quem que tava chamando o Barroso não tava chamando a China para ensinar eles a como censurar o brasileiro, né? Um desses ministros aí. Monark, eu sou crítico e eu sou oposição de esquerda ao governo Lula, porque eu sei que o governo Lula, o governo federal, não atende aos interesses estratégicos da classe trabalhadora. E que movimento político atende? Quem que você apoia? O movimento que eu faço parte, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, que constrói um jornal que debate essas questões, é uma organização que entende, a partir do estudo histórico, a partir da militância, a partir da organização, que você não vai conseguir dar uma vida melhor para a classe trabalhadora se submetendo a esses interesses, como o governo federal faz hoje em dia, com as grandes empresas de saúde, com a articulação junto ao legislativo. Mas que grupo político você está apoiando para mudar essa lógica aí? Eu faço parte da construção de um grupo político cujo objetivo é mudar essa lógica. Aponta alguém. Quem que vai fazer a revolução aí pra você? Quem que vai fazer a revolução para mim? Essa revolução vai ser construída por todos nós, por todo mundo. Mas cadê? Quem é o político lá? Cadê a estrutura legal? Cadê o plano? Qual que é? Ou você só tá aí pra Isso tudo, ó, se vocês quiserem saber mais a respeito, especialmente você dessa organização, entrar no site do indefesadocomunismo.com.br, que é onde a gente tem as teses do partido, onde a gente debate os temas, onde esse conteúdo está disposto. Mas vocês estão colocando gente na máquina, não? Hoje existe uma estrutura política dentro da normalidade que impede que essas organizações cresçam. Que tem vários mecanismos que impedem isso, como, por exemplo, a coleta de milhares e milhares e milhares e milhares de assinaturas num período muito curto de tempo, como mecanismos de barreira eleitoral. Conseguiu, ficou falando para as pessoas que assinar o formulário lá do partido deles era uma iniciativa para poder salvar a Amazônia. E aí, se você engana as pessoas, aí as pessoas vão acreditar, podem acreditar naquilo ou não. De quem que é a responsabilidade? Os comunistas não enganam, não, pô? Estão querendo acabar com o direito das pessoas? Olha só, se eu tivesse a fim de enganar qualquer pessoa ou de estar nesse campo, eu teria feito a oposição ao governo Bolsonaro como um comunista no momento que foi lançado, e aí agora, né, já que a situação tá uma merda, mas o governo é de, entre aspas, esquerda, porque não é um governo de esquerda, aí eu estaria desse lado. Não sei o quê. Tava Não nem assim. criticando o governo, né, Fato? Tava nem criticando.